Estamos aí em mais um vídeo, como ser um vendedor de sucesso. As 20 táticas para se tornar um especialista em vendas. E agora a gente está indo para mais um capítulo, para o sexto, se não me engano, que é converse sobre amenidades. Estabeleça uma relação de confiança. As importantes habilidades de questionamento, compreensão, posicionamento e verificação são chamadas de habilidades de conhecimento, ou seja, são a parte técnica do negócio. Mas a capacidade de estabelecer um relacionamento de confiança, com entrosamento e empatia, é considerada uma habilidade de sentimento. Muitos vendedores, o que eles fazem? Eles têm a parte prática, a parte técnica, a parte de conhecimento, de falar sobre o produto, mas não tem a parte emocional e sentimental ao relacionar com o cliente. E quando você une as duas, você se torna um vendedor e uma pessoa muito melhor. A construção de um relacionamento amigável, de entendimento e compreensão mútua, é frequentemente associada à abertura de uma visita de vendas, mas há também outras formas poderosas de relacionamento. Há quem entre para a área de vendas porque gosta de gente. Por mais importante que seja a capacidade de fazer amizade, ela é apenas o lado humano do trabalho. E também tem aquelas pessoas que entram para o trabalho para esse lado humano, mas esquece, eu gosto de gente, eu gosto de estar no comércio, eu gosto de lidar com esse movimento, mas esquece de ter a parte técnica. E tem gente que tem a parte técnica e esquece de ter essa habilidade emocional e sentimental. Infelizmente, vendedores famosos, por causar uma ótima primeira impressão, limitam suas aptidões a essa fase do relacionamento. Não percebem as vantagens do entrosamento, do vínculo emocional e da empatia quando usados do princípio ao fim. Em um treinamento, um grupo de vendedores enfrentou uma simulação na qual o cliente se mostrava irritado com uma determinada abordagem. Vocês estão sempre falando em fórmulas, como se soubesse o que fazer com elas. Ou seja, vocês sempre têm uma coisa, um jargão pronto, uma fala pronta, como se fosse autoridade sobre aquilo, e às vezes a pessoa não quer alguém como autoridade, ela quer apenas alguém que resolva o problema dela. O desafio, claro, é responder à objeção com empatia. A reação dos vendedores, no entanto, foi decepcionante. Em alguma das frases que eles disseram, o que exatamente o senhor não entendeu? Ou, posso repassar todo o processo mais uma vez? Ninguém teve a agilidade e habilidade necessária. Ou seja, muita gente na hora que vem um desafio, ela quer explicar ou justificar ou repassar aquilo que já foi falado. Se já não funcionou, aí tem que ir para a parte emocional, de empatia, de tentar entender o que realmente está acontecendo com aquela pessoa, com aquele cliente, para poder entrar num outro hemisfério, sair da parte tática, técnica, para a parte sentimental e emocional. Na verdade, eles demonstram a controlar sua impulsividade e raciocinar sobre a resposta adequada. Não era minha intenção agir dessa forma. Peço desculpas por não conseguir ser mais claro. O que posso fazer especificamente para resolver seu problema? Quando tem um conflito, pergunta para o cliente: o que eu posso fazer para te ajudar para resolver? O que você quer que eu faça? Em vez de ficar tentando pôr da sua maneira para cima do cliente. Demonstrar empatia e compreensão pelo que o outro está falando ou sentindo produz um efeito poderoso. Se um cliente falar de problema, um bom vendedor, em geral, reage com uma frase do tipo: como você conduziu essa situação? Já um vendedor excelente consegue perguntar demonstrando consideração e, o mais importante, estimular uma resposta detalhada. Ele faria algo tipo: lamento que isso tenha ocorrido, seguindo de uma pergunta. Ou seja, tem que ter às vezes a gente pergunta uma pergunta robótica, só para a pessoa falar, mas a gente não está nem interessado. Agora quando a gente mostra que está interessado, tem um cuidado com a pessoa, aí ela vai abrir o coração para você e você vai ser mais fácil vender. Não que seja a venda o objetivo, mas no comércio e nas atividades comerciais é esse o fim que a gente deseja. A capacidade de expressar consideração por outra pessoa é fundamental, mas a empatia é especialmente importante, porque demonstra interesse, quando usada de forma eficiente. Ajuda a aprofundar os laços pessoais de confiança e compreensão. Os vendedores têm dificuldade de expressar sentimentos, como empatia e consideração. Quando o cliente é impulsivo ou quando o assunto é sensível, responda primeiro com uma frase que demonstre empatia genuína.
Isso ajuda a tirar o cliente da defensiva e tornar o discurso de vendas mais persuasivo. Toda vez que o cliente vem mais fechado, tenta fazer algo sentimental, uma fala sentimental para ele abrir um pouquinho e você poder colocar a sua ideia em prática. Uma coisa, no entanto, é fundamental: o sentimento precisa ser verdadeiro, porque as pessoas sentem quando você é falso e quando você é verdadeiro. Você pode ser a pessoa mais dissimulada de todas, a pessoa mais cínica, a pessoa mais mascarada que for. O sentimento é sentido, não é o que é visto. Porque qualquer falsidade é facilmente percebida pelos clientes mais experientes. Tem gente que vai passar, tem gente que você consegue burlar, mas quando você pegar um cliente que realmente tem esse tato, você vai ter dificuldade, porque ele vai pegar que sua máscara vai cair. E isso, perante aos seus colegas de trabalho, perante seu patrão, pode ser bom ou ruim, depende do contexto. Veja como aumentar a sua habilidade para se relacionar. Expresse consideração, tenha consideração com as outras pessoas. Indique verbalmente que você escutou e entendeu o que o cliente quis dizer. Seja compreensivo, demonstre empatia quando o cliente estiver nervoso, alterado ou emocionado. Toda vez que tiver um conflito dentro do seu estabelecimento, haja com empatia. Devolve uma pergunta, vê o que realmente a pessoa está pensando, porque às vezes o que ela fala não é o que ela quer resolver, e fica naquela discussão e a discussão vai aflorando, vai sair dois brigando, mas não vai resolver o problema. Estabeleça uma relação de confiança. Desenvolva sua habilidade interpessoal ao planejar como estabelecer uma relação de confiança com o cliente. Esse é o primeiro passo na construção de um relacionamento baseado em laços de amizade e compreensão mútua. Confiança é como oxigênio para vendas. Até mais!